Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Áries. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, incluindo o valor, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar, se estiver disponível. O valete de ouros invertido, o as de ouros, o louco, e o 9 de paus. Olha, esse momento da sua vida pode ser um momento em que você está com uma sensação de falta de oportunidade, com uma sensação de que algo que você precisava muito, você tem muito essa, né, necessidade de que surgisse para você um caminho, uma oportunidade, uma direção, uma proposta, uma sorte, algo que pudesse fazer uma situação, né, a sua situação de vida ter um caminho, a sua vida ter um caminho. Essa carta do valete de ouros, ela fala dessa não proposta, né, desse não negócio, dessa não concretização de certas coisas. E isso é muito desmotivador para você. Só que essa carta, em alguma medida, ela me traz uma preocupação, porque ela também pode falar do seu condicionamento, como se você estivesse já tão desanimada com a possibilidade de alguma coisa acontecer, de uma proposta surgir, de algo se manifestar na sua vida, que você está de certa forma fechada para propostas, fechada para ouvir as oportunidades. É aquela coisa assim, dá essa sensação ruim de que em algum momento pode surgir um caminho, mas que você desanime antes mesmo de dar os primeiros passos, sabe? Ah, não vai ter nada no fim desse caminho, mas tem, entende? Então a primeira coisa que essa leitura me diz é que tem um caminho. É que a espiritualidade, ela está te trazendo um caminho. Ela está para te fazer a sua proposta, a melhor proposta, a maior proposta. E proposta aqui tem muito esse significado de
dar um rumo para a vida, sabe? Dar uma direção para a vida. É como se a espiritualidade te mostrasse aquilo que realmente tem valor e fizesse esse convite: olha aqui o quanto isso é especial, olha o quanto esse caminho é bom, olha o quanto ele é seu, o quanto ele é leve, alegre, próspero. E é uma situação difícil porque eu sei também que o seu posicionamento em relação a esse caminho, ele diz respeito a uma frustração autêntica, tá? Vamos tentar esclarecer isso um pouco mais aqui com o passar da leitura, mas vamos focar no primeiro significado, que é o seguinte: você acha que não vai ter um caminho, acha que não vai ter uma proposta, mas vai ter uma proposta. E essa proposta que vai surgir na sua vida, essa chance, essa oportunidade, ela vai te convidar a realizar coisas. Esse louco aqui, ele significa muito ir, fazer, realizar, começar. Então surge aquilo que você precisa, os recursos, a proposta, o caminho, a chance. E esse louco, eu gosto dele porque ele é um dia de sol. Ele é um momento em que, sabe aqueles dias em que o dia acorda tão bonito que te dá vontade de fazer alguma coisa? Então não é como se fosse um pedido, simplesmente um pedido para que você faça. Ele fala de um sentimento, de você, de que o sol vai brilhar, sabe? De que um dia ensolarado vai nascer em breve e ele vai te fazer querer viver, querer realizar as coisas. Mas a partir desse momento em que você sentir essa necessidade de se levantar, né, para seguir esse caminho, viver esse dia de sol, você vai se deparar aqui com certos obstáculos, tá? E esses obstáculos, eles, em alguma medida, eles vão fazer você se sentir ameaçada, você se sentir um pouco... Olha, não é legal, tá? Em hipótese alguma, você tá saindo desse momento tão cabisbaixa, de certa forma, e lidar com um caminho que parece ter esses obstáculos, né? Que tem esses obstáculos, de fato. Mas o que essa carta ela diz aqui principalmente é que esses obstáculos, eles podem até ser desconfortáveis, mas eles não têm o poder de te impedir de fazer nada. Só que você passou tanto tempo ou já desanimou tanto de acreditar que essa oportunidade, que essa chance ia seguir, que qualquer coisa, né? Qualquer atrapalho nesse caminho pode soar para você como um sinal vermelho. Pode fazer com que talvez você pense: poxa vida, demorou tanto para esse caminho chegar e agora que ele chega cheio de... todo defeituoso, né? Todo cheio de atrapalhos. Mas nada disso pode te impedir, sabe?
Nada disso tem poder contra você. Quando você tem vontade de chupar laranja e você, sei lá, vamos supor que não tivesse na época de laranja, não tivesse laranja. Acho que laranja dá o ano inteiro, né? Não é um exemplo muito bom. Mas vamos usar um outro exemplo, pitaia. Você queria muito pitaia. Deu muita vontade de você comer pitaia. Mas não tá na época de pitaia. Pitaia é um pouquinho mais difícil de achar, né? E aí, mas você adora pitaia. Você vai ter que esperar estar na época de pitaia, né? Não é algo que você pode mudar. Mas vamos supor que está na época de pitaia e você quer muito comer pitaia. Alguém te dá uma pitaia ou você vai lá e compra uma. E aí chega aquela fruta, aquela casca grossa que a pitaia tem, aquela casca rústica, né? Porque até a planta da pitaia parece meio que ali, meio que um cacto, né? Assim, só que sem espinhos, né? Então, chega a pitaia com aquela casca rústica, etc. Você vai deixar de comer a pitaia só porque ela tá com casca? Da mesma maneira, você deixaria de chupar a laranja só porque ela tá com casca? Por um lado, pode ser que a casca da pitaia ela pareça uma ameaça, um impedimento, como se ela dissesse assim: olha, não passe daqui. Mas por outro lado, é a casca da pitaia que protege a polpa, que é o que você come, que mantém a polpa íntegra, né? É graças à casca da pitaia que a polpa não estraga. É graças à casca da laranja que a gente deixa, por exemplo, a laranja fora da geladeira e a laranja não estraga, né? Demora para estragar. Então é a casca da laranja, a casca da pitaia que protege aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta. Tem certas coisas que parecem que são um obstáculo, mas na verdade são de certa forma um obstáculo, mas um obstáculo necessário, um obstáculo com o qual a gente consegue lidar. E que no fim das contas está cuidando daquilo que mais importa para nós. Então tome muito cuidado nesse momento para não ver certas situações da vida. Sempre pense nesse exemplo para você tentar discernir com o que é que você está lidando. Você está realmente lidando com algo que quer te impedir de viver um sonho? Ou você está lidando com algo que está protegendo, conservando esse sonho para você? Porque eu sinto até uma energia que ela é muito boa de que essas questões elas podem parecer ameaçadoras para os outros, sabe? É como alguém que nunca viu uma pitaia na vida ver aquela fruta diferente, com aquela casca e aquela cor, e aí pega e pensa, não, isso daí só pode ser venenoso, só pode ser venenoso. E aí ninguém come porque acha que é venenoso. De repente chega você e fala, não, isso não é venenoso, isso é pitaia. Descasca, come e se satisfaz. Se você parar para prestar atenção, você tem uma sabedoria muito grande dentro de você. E essa sabedoria, se você usa ela, ela permite com que você veja a oportunidade onde os outros enxergam apenas medo. Ou que você saiba o que fazer diante de determinadas situações. Essa sabedoria permite que você entenda que certas supostas ameaças, na verdade, são coisas muito favoráveis, até porque protegem aquilo que é mais importante para você. E é você quem sabe, é você quem sabe que a polpa
é boa de se comer, que a polpa alimenta. Logo, nesse caminho, a sua sabedoria, ela vai te permitir ver o que os outros não veem. E isso vai ser muito frutífero. 7 de espadas. Rei de paus. 7 de paus. Rei de copas. Não só essa casca protege muita coisa da sua vida, muito dos seus frutos, de pessoas mal intencionadas, de pessoas traiçoeiras. Esse rei de paus, ele me confirma essa sua confiança. Não, eu tenho a confiança que eu sei que essa fruta é comestível, que ela é boa de se comer. Essa carta do Rei de Paus, ela me traz aqui muito um senso de maturidade da sua parte, de que você conhece certos segredos porque você viveu experiências muito valiosas. E elas atribuem a você uma sabedoria que te permite seguir esse caminho de forma mais tranquila. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas nessa caminhada, você sabe de coisas que mudam a maneira como você vivencia esse caminho. E a carta do 7 de paus, aqui embaixo da carta do louco, ela reforça aqui mais uma coisa. Ela fala assim, olha, ela reforça a ideia de que vão haver obstáculos nesse caminho, mas que você também está nesse caminho para viver uma certa jornada de enfrentamento. Você também está nesse caminho para dizer para certas pessoas, situações, que elas não podem fazer algo, que elas não podem passar de um determinado ponto, que elas não podem cometer determinada injustiça. Essa carta do 7 de paus, ela me fala muito assim que você é a pessoa que pode impedir que coisas desagradáveis ou ruins, né, mesmo, aconteça. E que essa sua capacidade é uma capacidade até um quanto mística, né? É uma capacidade que emana dessa sua empatia, desse seu senso amoroso em relação à vida. Tem da sua parte aqui uma energia muito madura e amorosa, sabe? Aquela energia da mãe ou do pai que ama, mas educa, que ama, mas quando o filho tá errado, faz questão de repreender, porque repreender o filho que erra também é um ato de amor. Esse caminho precisa de você tanto quanto você precisa dele. Mas não faz sentido você seguir esse caminho sem ir dar de frente com esses obstáculos. Porque parte fundamental da sua jornada é a superação desses obstáculos. A superação não como uma condição, eu tenho que superar isso como condição desse caminho, não. É porque isso faz parte daquilo que você quer vencer, da injustiça que você quer impedir,
daquilo que você não quer que aconteça, daquilo que você não quer que a sua vida seja mais, ou das pessoas que você não quer que estejam mais na sua vida. Essa carta do 7 de paus, ela é um não. Você não vai mais fazer isso com a minha vida, você não vai mais prejudicar o meu caminho, você não vai mais fazer isso com as pessoas que eu amo, ou essa situação não vai prevalecer prejudicando as pessoas que eu amo, a minha família, o meu caminho, etc. E talvez muito do seu desânimo com esse caminho tenha vindo justamente do fato de você não ter conseguido se sobrepor a essas dificuldades que impactaram de forma muito significativa a sua vida. Então você vê que tem uma coisa leva a outra, sabe? Uma coisa leva a outra. A pior coisa, a coisa mais traiçoeira que qualquer pessoa tenta fazer contra você ou pode ter tentado fazer contra você é te convencer que esse caminho não existe, que essa oportunidade não existe. Mas ela existe. Ninguém quer você nesse caminho. Ninguém mal intencionado quer você nesse caminho, porque sabem que você consegue resolver. Esse caminho existe, não se esqueça disso. E ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você, se você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.